Então é o seguinte, eu e Ricardo, a gente se propôs a fazer lives às terças-feiras, abordando assuntos que tangem, né, a nossa vida, o nosso emocional, o nosso crescimento, a nossa espiritualidade. Então hoje a gente vai falar sobre um tema um tanto quanto assim, que muitas pessoas pensam, e por que pessoas boas sofrem? E ao mesmo tempo, olha o viés. E por que tem tantas pessoas más que se dão tão bem? A gente vai falar sobre essa realidade das coisas ruins que acontecem, da vida, a vida acontecendo. Não tem jeito de nós fugirmos, né, Ricardo, de contratempos. É uma realidade. A gente não tem como viver num mar de rosas, e eu acredito que viver num mar de rosas seja algo muito desconfortável. Então, a gente começa a falar sobre isso, não é isso, Ricardo? É isso aí. Eu acho que essa vai ser muito esclarecedora. Eu acho que a gente vai falar do ponto de vista humano, do ponto de vista psicológico, mas acho que pode estar nessa live pode ter uma contribuição também do ponto de vista espiritual e bíblico, que a Alessandra vai poder contribuir bastante. E eu até já deixo uma deixazinha, se tiver tempo, se der tempo, Ale, a gente pode falar um pouquinho de depressão no final. Não, vai dar tempo, Vai Ricardo. dar tempo, A live é porque eu acho que nossa. é um tema que tem muita busca, tem muito interesse, você deve receber muitas coisas em box, eu recebo também, e eu acho que tem a ver com isso. Então a gente vai falar um pouquinho de depressão, vou contar um pouquinho sobre a minha experiência também. Então fica até o final para vocês escutarem. Trazer essa abordagem sobre a depressão, até porque nós estamos em setembro, né? O Setembro Amarelo, é muito importante a gente contribuir com o nosso ponto de vista, com as nossas realidades pessoais acerca do assunto. E eu creio que isso é algo que em algum momento já tocou a vida de alguém, se não diretamente, de alguém que convive muito próximo a você, de alguém que você conhece no seu local de trabalho ou dentro da igreja. Em algum momento a gente se depara com essa realidade da depressão. E depressão já não é nem o assunto da nossa live, mas eu quero deixar já para você pensar. Depressão não é falta de Deus. Eu tenho muito medo de pessoas que levam para um caminho completamente distorcido. Depressão é uma doença que pode acontecer com qualquer um de nós. Com qualquer um de nós. Mas essa é a abordagem final. Nós vamos falar sobre essa realidade quando coisas ruins acontecem a pessoas boas, e a gente quer abordar, sim, no âmbito psicológico, mas também nós vamos abordar no âmbito espiritual, que eu acredito que contribuirá de forma significativa com todos que estão aqui. Então vamos lá, Ricardo. Vamos lá. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Esse é um questionamento de muitas pessoas que eu conheço. Esse é um questionamento que já levou muitas pessoas às lágrimas e já, se pudessem, colocavam Deus na parede perguntando, mas Deus, eu sou bom, eu sou boa, eu faço isso, eu faço aquilo, por que eu estou passando por isso? Eu queria que você já começasse a abordar essa realidade. Olha, Lê, eu acho que a gente já começa agora. Tem um mito que a gente precisa de desconstruir nesse momento. Chegou a hora, Lê, se prepara que eu vou jogar uma bomba aqui nessa live de hoje. Anota aí se você nunca se deu conta. Papai Noel não existe. Você vai dizer, mas Ricardo, eu já sei que Papai Noel não existe. Às vezes, nós sabemos que o Papai Noel, a verdade, existe uma figura de um santo católico, São Nicolau, mas o Papai Noel que a mídia traz, o Papai Noel da fantasia, esse Papai Noel não existe. Aí você, mas Ricardo, eu já sabia disso há muito tempo. Mas às vezes a gente ainda vai levando a nossa vida como se o Papai Noel existisse. Se ele existe, o que acontece? Eu vou ser aquela criança boazinha, que vai fazer tudo corretinho, que vai se comportar bem, que não vai dar trabalho, que vai dar orgulho para o Papai Noel. E aí eu sou merecedor no final do ano de quê? De um belo presente. Aí você diz, mas Ricardo, eu não acredito nisso. Mas às vezes a gente vive como se isso fosse verdade. Por quê? Nós achamos que, pelo fato de nós, entre aspas, bem aspas mesmo, a gente se comportar moralmente de uma maneira boa, a gente cumprir os nossos deveres, a gente fazer tudo certinho, a gente é merecedor
de um presente do Papai Noel. Só que na vida real não existe o Papai Noel, né? Às vezes a gente até coloca como se Deus devesse ser um Papai Noel. Deus Papai Noel, que eu vou fazer tudo bem para ele me recompensar. E aí, quando não acontece do jeito que o menino, que a criança que se comportou bem não recebeu o presente como ela esperava, ela acaba se frustrando e dizendo assim, por que que eu sofro? Por que que acontece isso? Se eu sou tão bom. Faz sentido essa história do Papai Noel? O que que você acha, Lê? Fala aí pra Faz mim. sentido, Ricardo, porque é o seguinte, a gente já tem que começar quebrando um pensamento completamente errado. Nosso pensamento de que sou boa, faço coisas boas, faço doações, caridades, pago meu oferto meu dízimo, devolvo meu dízimo, né? Pagar não é a palavra certa, trato bem os meus pais, e por que que eu sofro? Quando a gente olha para Jesus na cruz, a gente começa a entender realidades que muitas vezes a gente faz vistas grossas. Ah, mas ele era Deus, é o Filho de Deus, tá? Mas ele deixou um exemplo, e ele disse bem claro, no mundo você vai ter aflições, tenha bom ânimo para vencer o mundo. Aí eu fico me questionando, ah, por que que eu sofro? Por que que eu tenho que fazer isso? Por que que eu tenho que fazer aquilo? E por que não você? E por que não você? Eu estava em um evento há uns anos atrás, e um evento para jovens de classe A. Me chamaram para palestrar e eu fui. E aí, quando chegou lá, um rapaz muito bem articulado, né? Estudante de direito, eu acho que se ele pudesse, ele me pegava, porque eu terminei a partilha, a pregação, se ele pudesse, ele me pegava, ele me colava na parede, porque ele me deu aquela chamada de canto e ele disse assim, olha, meu pai, uma pessoa magnífica, um bom pai, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A minha irmã, fantástica, com uma filha de 3 anos, aconteceu um acidente, morreu fulano, cicrano. Que Deus é esse? Aí eu deixei que ele falasse, porque eu também entendi a dor dele. Não é fácil, nós, pessoas, não estamos preparados para lidar com perdas. Nós não estamos. A gente não sabe lidar com perdas. E eu entendi, aquele momento, a dor, o respeitei, ouvi o que ele estava dizendo, e aí eu disse para ele o seguinte, falei, bom, eu sinto muito, de verdade, pela sua dor, pela sua perda, eu imagino o que está acontecendo com a sua família, não é fácil, quando você perde um ente querido, já é uma coisa muito dolorosa, imagina você perder mais de um ente querido, envolver uma criança de entre 3 e 4 anos. Agora, se fosse na casa da sua amiga, e ela estivesse passando pela mesma situação que hoje você está me relatando, você ia chegar e falar, oh, que Deus te conforte, que Deus te abençoe. Nós estamos sempre muito preparados para confortar o outro na dor dele. Nós não podemos sofrer, o outro sim. Então, quando a pergunta certa né, não é porque coisas ruins acontecem comigo ou coisas boas acontecem com fulano. A vida acontece comigo? Sim. Na vida nós teremos perdas, nós teremos ganhos, nós seremos decepcionados, nós seremos traídos, mas também nós seremos amados, em algum momento odiado, nós vamos ter câncer na família, como eu estou enfrentando agora na realidade com a minha tia, nós teremos muitas adversidades. Ah, mas eu era uma mulher de Deus, eu era a mulher que Deus usava e sou ainda uma grande mulher de Deus, me considero uma grande mulher de Deus, não em popularidade na terra, mas aquela que tem sede por Deus. Por que eu precisei tirar o meu pulmão? Já que eu orava, pessoas ficavam curadas, por que eu? Então a pergunta não é por que eu. A vida acontece comigo e qual a lição que eu tiro disso tudo? Porque quando eu me coloco num patamar que nada pode acontecer comigo, que as coisas têm que fluir, eu acabo vivendo uma coisa muito doentia, fantasiosa. Eu me torno uma pessoa melindrosa e, de uma certa forma, muito maquiavélica. Porque comigo não, mas com o Ricardo sim. Ah, Ricardo, que dó, que pena. Que você... Nossa, aconteceu isso com você, não acredito. Ah, se você precisar, conte comigo. E por que eu não posso, então, olhar para a minha realidade, que muitas vezes é até inerente a mim, porque muitos dos sofrimentos que passamos, muitos deles, nós buscamos com as nossas próprias mãozinhas. Outros são inerentes. Ninguém busca um câncer. Ninguém fala, ai, que ótimo, eu quero ter um câncer. Isso não existe. As coisas acontecem.
Mas eu às vezes não consigo pensar da forma coerente, e aí eu vou para esse lado do Papai Noel, de que eu sou muito bom, vou justificando. Bom é só Deus é bom. Que nós somos bons o quê? Nós somos bons até um ponto. Pisa no nosso calo para você ver quem que a gente vira. Faz uma coisa para nos contrariar. Nós não estamos nesse nível, sabe, de a espiritualidade. Mentira! Nós estamos a caminho. E aí, essa é a beleza da vida acontecendo. Processos. Processos. Então, coisas ruins vão acontecer. Ah, eu era só uma menina que amava ao Senhor, que vivia tudo certo, mas eu me apaixonei pela pessoa errada. E a palavra que eu vou falar é eu pastei. E doeu. E doeu, porque você investe fichas em alguém que não tem nada a ver com você. Mas você amadurece, você cresce, você aprende, você começa a ter discernimento e a gente sai desse patamar de sermos as melhores pessoas e que a gente não pode passar por realidades adversas. E esse cristianismo que diz que tudo vai dar certo, que Deus vai fazer, que a porta vai se abrir, para mim ele é pavoroso, porque isso não existe. As coisas dão certo em Deus, primeiro dão certo dentro de nós. Porque se fora as coisas não acontecerem como nós queremos, dentro de nós temos uma garantia. Nosso coração está ancorado naquele que pode trazer paz para mim e para você mesmo no caos. Faz sentido, Ricardo? Faz todo sentido. Me veio duas coisas quando eu estava te ouvindo falar. Primeiro, quando você falou, por que eu não? Eu trabalho, como todos já sabem aqui, eu trabalho com pacientes com câncer, já há uns 6, 7 anos, vai. E lá e a gente conversa muito, eu escuto muitos pacientes. E às vezes eles dizem assim, Ricardo, eu no começo do isso não foi ninguém que disse para eles que vêm dizer, uma conclusão deles. Ricardo, no começo do câncer, eu sempre me perguntava, por que eu? Por que eu? Por que eu? Até que chegou um dia que eu perguntei, eu comecei a pensar, por que não eu? O que eu tenho de melhor? O que eu tenho de mais virtuoso que todas as pessoas do mundo, que existem tantos casos de câncer, por que não eu? Quando a gente está falando aqui que essa pergunta, por que eu, não é a ideal, a gente não está julgando, porque realmente no momento de crise, no momento de dor, vem essas perguntas de todos nós. Da lei certamente brotou naquele momento, nos momentos de dor dela. O meu também brota, de você que está nos escutando também. Mas a questão é que chega um momento que a gente começa a questionar até esse porquê eu, e pergunta por que não eu? O que eu tenho de melhor que o mundo inteiro que eu também não possa passar por isso? E aí chega no outro ponto, Alex, que você falou bem interessante. Quando já é um segundo mito que a gente tem que tirar da gente mesmo, de que a gente é essa perfeição toda. De que a gente é essa bondade, essa candura, esses anjos com alados de alecrim dourado, que só veem o bem, que só faz o bem, nenhum de nós é. Todos nós temos as nossas fraquezas, todos nós temos limites. O Jung falava muito disso, Carl Jung, ele falava assim, todos nós temos as nossas sombras, todos nós devemos integrar é o quê? Aceitar para transformá-la, mas aceitar que nós temos sombras, estamos a caminho. Quem não aceita que tem as suas próprias sombras, quem acha eu sou tão bom, eu sou tão maravilhoso, eu sou tão perfeito, eu sou tão misericordioso, provavelmente não se conhece. A gente falou sobre autoconhecimento semana passada. E aí, depois que passou a nossa conversa, eu lembrei de uma característica de uma pessoa que não se conhece. Quem não se conhece se escandaliza com todo mundo. Ai, fulano usou aquela roupa, meu Deus, estou escandalizado. Ah, fulano fez aquilo ali, fulano falou que estou escandalizado. Porque quem se conhece sabe que a gente é capaz de tudo. Sabe que em nós existe uma capacidade para tudo isso. Existe uma potência, existe uma potência de virtude que é muito maior, que está no centro da nossa personalidade. Mas, porém, existe contornos limitantes e que nenhum de nós pode dizer assim, ó, eu sou bem. Sabe quem eu tenho medo? Quem diz assim, defina você, eu sou um cara do bem. Quem se acha do bem demais, abre o olho. Não é tão assim. Até porque, Ricardo, a gente entra num patamar de arrogância, né?
A gente entra num nível de arrogância muito grande. Olha, o Ricardo pode sofrer muito. Aí eu sou amiga do Ricardo. Ricardo, você pode contar comigo para o que você precisar. Eu vou estar aqui ao seu lado. Mas eu não vou sofrer. Aí as pessoas, eu não entendo por que pessoas boas sofrem, por que inocentes morrem, por que não sei o que, não sei o que. A vida acontece. Parece forte a fala, mas a vida acontece. Ou nós vamos viver numa redoma que a gente não faz nada. A gente vira ameba. Por quê? Nada acontece, não flui nada, você se torna uma pessoa completamente assim. E a gente não pode mais aceitar essa realidade de que eu sou tão bom. Eu me lembro da palavra, só Deus é bom. Você acha que eu vou abrir a minha boca, bater no meu peito e falar porque eu sou muito boa? Eu não sou, Ricardo, eu me conheço. Eu me conheço. Eu sou uma pessoa da justiça com as próprias mãos. Estou abrindo aqui para vocês a real, se vocês quiserem escandalizar, é problema de vocês. Eu vivo algo que se chama domínio próprio, temperança, a força do Espírito sobre mim. Mas eu sou uma pessoa que, se fizerem injustiça comigo, eu quero ir lá e matar a pessoa. Aí você vê um caso de atrocidade na TV, você fala, esse aí merece uma pancada. E aí eu não, mas eu sou boa. Não, porque eu conheço a minha natureza. Eu conheço as minhas realidades. Aí eu vou pensar, você não precisava passar por aquela perda, por aquela cirurgia. Você não precisava ter passado por isso. Por que não? Aí quem tinha que passar é a Jaqueline. Quem tinha que passar era o João, era a Maria. Não, porque eu estou num patamar muito acima. Eu sei que quando crianças morrem é horrível. Eu sei que quando acontece um acidente porque a outra pessoa estava drogada, estava alcoolizada, pegou o carro de frente, é pavoroso. Tocou uma família, é desesperador. Mas pode acontecer na família que a gente vê na reportagem da TV. Na nossa casa não pode. Na nossa vida não pode. Aqui comigo, não. Existem os sofrimentos que são reais, inerentes, acontecem. E existem coisas que nós trazemos para a nossa própria vida com as nossas próprias mãos. Então a gente tem que começar a pensar, será que nós somos esse anjinho de candura? Será que nós somos essas pessoas tão boas como nós imaginamos? E não estou dizendo que nós somos pessoas más, mas eu só penso uma coisa, se Jesus passou, vamos consertar o verbo, né? Por todas as coisas que ele passou, por que eu, na fila do pão, não poderia passar por nada? Comigo não. Aí você identifica no meio dessa conversa, dessa partilha, dessas pessoas, quem tem maturidade espiritual ou apenas a pessoa que passa pela vida sem sequer conhecer o que é poder de Deus dentro da sua história. A maturidade espiritual te leva a uma dimensão completamente diferente nos pensamentos. Faz sentido, Ricardo? Faz sentido, faz sentido. E sofrer faz parte da contingência humana. Ninguém está exibindo, não tem, é duro que a gente tem que ouvir isso, mas não existe um contrato que a gente começa, a gente assina um contrato com a vida assim que a gente nasce, de que a gente está eximido de todo sofrimento. Não existe. Ninguém veio para essa vida, de certa forma, enganado. Nenhum de nós. E posso falar até mais. Todos nós, de uma maneira ou de outra, o sofrimento vai bater na porta. Por quê? Porque o sofrimento está ligado à perda. O próprio ato de nascer já é uma perda. Eu saio do ventre materno, seguro, aquele onde eu sou nutrido, onde eu não tenho muito esforço, e venho para um lugar onde eu começo estou mais desprotegido. Então, cada fase da nossa vida e cada escolha tem perda. Quando você casa, você perde a vida de solteiro com seus benefícios. Quando você é mãe, você perde a vida de quem não é mãe. Ou quando você assume um trabalho, você perde os outros trabalhos. Quando você assume um relacionamento, você perde os outros relacionamentos. Então, existe sempre perdas. E como existe essa perda, ela faz parte da vida, porque faz parte da vida em movimento. Todos nós vamos ser tocados por esse sofrimento, mais ou menos. Então, não existe assim, uma vacina para o sofrimento. Mas você diz, mas a pessoa... mas tem a pessoa que eu acompanho lá no Instagram, e que eu vejo ela só vive de viagem, ela só vive... Olha, eu não tenho como deixar de falar. Eu
geralmente eu não comento muitas coisas da atualidade, eu sou mais atemporal no meu perfil. Mas eu vou abrir uma exceção. Houve um caso de uma moça em Uberlândia, uma moça que era uma influencer, e que houve o suicídio, né? Apareceu, ela era influência de saúde, de beleza, ela era uma influência com mais de 500 mil seguidores, e essa noite ela apareceu o corpo dela, ela se suicidou. E a gente entra num ponto, às vezes a gente não sabe, a gente compara o palco da vida do outro com nossos bastidores, mas a gente só está vendo o palco da vida do outro. A gente não sabe, a gente não sabe o que se passa dentro do outro. Mesmo que a gente não veja a pessoa com sofrimentos externos, a gente não sabe o sofrimento interno do outro. Então, às vezes, a gente olha no Instagram e diz assim, nossa, que todo mundo com a vida perfeita. Mas isso é lógico, aqui a gente só mostra a parte boa. Ale, se a gente fosse mostrar aqui os nossos perrengues, né, seu e o meu, imagina. Não é, Ale? Ia virar o muro das lamentações. Ia virar o muro das lamentações. E assim, eu acho que a gente não tem que fugir de falar de dificuldades. Isso é muito bom. Até que a gente mostre a nossa fragilidade, porque a nossa fragilidade também é a nossa força. Agora, entrar aqui para ficar falando só de dor. Eu vi uma pessoa falando aqui, perguntando assim, por que para uns o sofrimento é maior, para outros é menor? Eu quero só descortinar uma realidade, porque muitas vezes nós falamos assim, olha, eu estou sofrendo, e está mesmo. Mas muitas vezes o sofrimento que chegou até você veio com a sua escolha errada, com decisões precipitadas, com questões também que nem tudo é inerente, não. Tem coisas que nós trilhamos enquanto pessoas que nos levam a uma situação de dor. Nós vamos a uma situação de dor por escolhas que fazemos. E a gente tem que ter essa maturidade, porque é muito fácil chegar aqui e pensar, o meu mundo caiu, mas o quanto eu contribuí para o meu mundo cair? O quanto eu fiz para que aquilo acontecesse? Eu tenho que pensar com um pouco mais de maturidade, porque vir reclamar, olhar para a tua vida, e quero citar algumas coisas aqui, que às vezes você está num caos financeiro. Vou dar um exemplo. Ô, gente, todo o caos financeiro, ele advém de uma realidade em que nós estamos envolvidos. Ou é uma má administração, ou nós emprestamos o nosso nome, nosso cartão para alguém. Nós fizemos alguma coisa. E aí a gente agora está numa angústia. Compramos o que não era para comprar. Ok. E está tudo bem. Entre aspas. Ok, você vai ter que arcar com aquilo. Aí você começa, não dorme, não come, não respira, acorda na madrugada com o coração com palpitação, porque só quem já passou por uma dívida sabe quão terrível é, e eu já passei. Telefone, banco cobrando, é terrível. É terrível. Agora, o que Deus tem de culpa nessa história? Deus me fez gastar? Deus me fez emprestar o meu cartão de crédito para alguém? Não, gente. Eu fiz com as minhas mãos. Ah, eu fiz com boa intenção. Só que boa intenção é muito pouco dentro de uma realidade. Eu avalio a situação. Aí, bom, eu fui lá, estou vivendo as dívidas. Ai, por que eu estou sofrendo muito? Porque você não administrou, porque você não geriu, porque foi incoerente, porque você gastou como se não houvesse amanhã e o amanhã vai chegar. Ok. Ah, estou sofrendo muito no meu relacionamento. Você foi lá e pôs a pessoa dentro da sua vida. Colocar uma pessoa dentro da nossa vida é a coisa mais fácil. O problema é a hora de tirar, porque a gente não só... Muitos não tem nem como tirar, são arrancados. E aí arrancam a nossa vida, levam o nosso fôlego. Nós temos que começar a pensar por esse lado também, para a gente não achar que o sofrimento é... Ah, veio... Tá, Alessandra, e quando é uma doença? Ah, inerente a mim. Entre aspas. Porque eu me lembro agora de Padre Léo. No ápice da enfermidade do Padre Léo, eu sofri muito com a enfermidade dele. Talvez você aqui não seja católico, mas eu sugiro a você que o conheça. E vá com o coração tranquilo, e talvez você, ou ateu, ou de outra crença, não importa. Foi um grande homem que falava as verdades, engraçadíssimo. Quando no auge da doença perguntaram, mas padre, esse câncer, essa dificuldade, ele falou, mas eu fumei uma vida inteira, eu fui desregrado. Imagina que um cara no patamar dele tenha coragem
a decência, a hombridade de dizer, não, peraí, eu contribuí com algumas coisas. Então, é muito importante nós sairmos deste patamar de que, ó Senhor, às vezes o sofrimento está ali por coisas, né, complicadas. Ah, meu filho, você corrigiu? Ah, eduquei, fiz tudo certo. Então, não é culpa. Mas corrigiu. Falou a verdade. Ah, porque é isso, é porque é aquilo. Nós temos que entender também o quanto nós contribuímos para que coisas ruins acontecessem na nossa vida e acontecem na nossa vida, não é, não, Ricardo? É isso aí, né? Existem os diferentes tipos de sofrimento. Existem aqueles que nós temos uma parcela e, obviamente, existe também aqueles que a gente não tem parcela nenhum, né? Uma doença incurável, uma pessoa que morre, uma morte. Então, existem esses dois tipos de sofrimento e a gente precisa separar bem, descobrir como é que cada um, qual é a realidade de cada um. Até porque, aqui já entrando, se a gente já sabe que o sofrimento faz parte da vida, que não existe um contrato e que existe todos nós, em algum momento ou em outro, o sofrimento bate à nossa porta, nos resta fazer a seguinte pergunta: como é que eu lido com esse sofrimento? E para isso, aí a gente tem que. Vou pedir a ajuda do Viktor Frankl, que era um psiquiatra austríaco, e que eu recomendo as pessoas lerem muito sobre Viktor Frankl. Procura Viktor Frankl, logoterapia, e você vai ver uma história muito bela, porque um dos livros dele ele escreveu num campo de concentração, e aí ele desenvolveu a linha psicológica dele. E ele vai dizer assim, vamos dizer, se você está diante de um sofrimento evitável, vá lá e faça alguma coisa. É isso que a Lê acabou de falar. Se você entra na jogada, ninguém pode ser, gente, masoquista. O que é uma pessoa masoquista? É aquele que se alegra em sofrer. Isso é, inclusive, um transtorno. Isso é um transtorno. Uma pessoa que se alegra em sofrer, ela precisa, talvez, procurar ajuda. Porque o sofrimento ele não é natural para o ser humano. Ele existe, ele faz parte da vida, mas não é natural para nós sofrer. Então, esse sofrimento, se ele é evitável, vá lá e faça alguma coisa. Se precisa ajustar suas contas, vá lá e ajuste as suas contas. Se precisa impor limite no relacionamento, vá lá e impõe limite no relacionamento. Se precisa cuidar mais da sua saúde, vá lá e faça. Então faz parte de nós fazermos de tudo para eliminar o sofrimento evitável. Esse é o primeiro ponto. Agora, o Frankl vai dizer, existem sofrimentos na nossa vida que são inevitáveis, que estão fora do nosso controle. Para esses sofrimentos, o Frankl diz assim, eu acho isso belo. E é um homem que tinha uma autoridade muito grande, porque ele não foi só um grande homem da ciência, mas foi um homem da vida, que sofreu, passou 4 anos no campo de concentração. E ele dizia assim, quando nós não podemos mais fazer nada em relação ao sofrimento da vida, nós somos chamados a escolher a atitude que nós queremos ter diante do sofrimento inevitável. Olha que coisa linda. Eu não sou capaz de escolher sofrimento, eu não tenho o que fazer, eu não tenho como te tirar da minha vida. Mas eu sou sempre livre. Isso é o conceito de liberdade para o Frankl. Eu acho isso lindo. O Frankl dizia, o homem livre, a mulher livre é aquele que ele escolhe que atitude ele pode ter diante da doença. Ele escolhe que atitude ele pode dizer diante do amigo que traiu. Ele escolhe que atitude ele pode ter diante da decepção. Eu não recebo tantos inbox como a Lê, que deve receber muita coisa, mas eu recebo já algum número. Já tem aumentado dia após dia. E vem muita palavra decepção. Eu recebo muito inbox. Ricardo, eu estou decepcionado com fulano, eu estou decepcionado com a instituição. Muita essa palavra de decepção, né? Então, segundo a concepção do Frankl, eu não tenho controle sobre a decepção, mas eu tenho controle de que postura eu posso ter diante dessa decepção. Eu posso viver amargurado, eu posso dizer assim, a partir de agora eu me decepcionei com a Alessandra, ninguém mais no mundo não quero me relacionar mais com ninguém. Ah, a Alessandra me decepcionou, não quero ter mais nenhum amigo nesse mundo. Ah, o fulano... Ou eu posso escolher a atitude de, ok, a Alessandra me decepcionou, mas eu posso escolher o que fazer com isso. Eu que escolho. Eu posso, cada vez, transformar nisso numa possibilidade de crescimento, de amadurecimento,
ou até uma possibilidade de enxergar melhor, de fazer um filtro melhor das amizades, por exemplo, se isso acontece em alguma circunstância. Então, é isso, o evitável e o inevitável. Ambos existe uma possibilidade de ação humana para o Viktor Frankl. Não é bonito isso, Ale? Eu acho É lindo. maravilhoso. Eu escolho a atitude que eu terei diante da dor que eu estou passando. Eu quero trazer aqui alguém muito especial das Sagradas Escrituras, independente do seu credo religioso. Eu tenho admiração e um amor genuíno por essa pessoa que eu falarei agora. Eu fico pensando em Maria, mãe de Jesus. Eu quero trazer a perspectiva agora humana dela, tá? Então, Maria descobre que será mãe de Salvador ainda muito nova. Ela sabe que existe uma lei que mulheres que possivelmente cometessem qualquer crime, adultério, prostituição, naquele tempo eram apedrejadas. Em nenhum momento ela tem temor no coração para dizer sim, faça-se em mim segundo a tua vontade. O fiat faça-se extraordinário. Ok. Ela vai, cria, ela gera. Nós sabemos onde ela gerou, né? A gente sabe assim pelos relatos. Gerou em Belém, depois foge com ele para o Egito, porque senão ele seria morto. Voltam, a gente tem aí uma interrupção. Até os 12 anos nós sabemos que ela passa uma agonia, porque quando ele se perde, ela o encontra no templo. Ok, lindo. Ai, que lindo, que maravilhoso. Mas aí eu vejo, do início da vida pública, ela já tinha a ideia do desfecho do filho dela. Você imagina como o coração dessa mãe ficava. Imagina. Ela era a menina que abriu mão de sonhos para viver promessa. Ela abriu mão de sonhos para viver promessas. Só que a cena que me marca dela é o momento em que ela vê todo o flagelo do filho dela. E quando eu chorei nesse filme, eu acho que quando todos nós nos deparamos com a paixão de Cristo a primeira vez, ficamos chocados. Eu fiquei chocado porque eu nunca tinha visto um filme sobre Jesus naquela dimensão dos ferimentos e tudo mais. Tem uma cena em que eles atam Jesus na coluna. E aí, ele preso ali, os soldados pegam aquele instrumento, aquela ferreira, eu não sei o nome daquilo, né? Que era tipo um chicote e na ponta tinha um gancho de ferro com as 3 pontas. Eles batem nas costas dele e arrancam um pedaço da carne. Ela faz assim. Aí eles tiram ele daquela coluna, né? Que ele está atado ali, o levam para um subsolo. Ela arranca o véu da sua cabeça e começa a secar o sangue dele. Você vai entender onde eu quero chegar. Aí, ela descobre onde ele estava num subsolo. Ela se deita sobre aquele lugar, ele todo destruído, sente a respiração dela. E ele, com o olho todo machucado, ele busca pela fresta, assim. E ela olhando para ele, ele olhando para ela. Todos dois inocentes, todos dois em prol da salvação de humanidade distorcida, desviada, enlouquecida, nós. Quando entregam o corpo dele para ela, que eles tiram o corpo dele da cruz, ela começa a beijar o corpo dele. Ela beija. Não é natural que mães enterrem filhos. É natural que filhos enterrem seus pais, pela ordem natural das coisas. Pronto. Levam ele para o sepulcro. Vocês imaginaram como ela voltou para casa? Porque velório é assim, filho. Velório, tá todo mundo com você. No enterro, tá todo mundo te amparando. Na hora que você volta para casa, volta você e o seu luto para casa. Porque todo mundo voltou para suas casas. Todo mundo voltou para suas realidades. Aí, naquela hora, ela podia ter dito: você é louco, Deus. Você é louco, isso e aquilo. Eu vejo uma mulher, 40, 50 dias depois, de pé, no segundo piso da casa de Pedro,
aguardando uma promessa que se chamava Paráclito, que viria sobre todos. Quando eu pego a história dela, eu choro muito. Eu vejo a história de Jesus, me compadeço, eu tenho amor por ele. Mas eu vejo a história daquela mulher, ela tem uma envergadura na alma inexplicável, e era humana, como eu e você. Mas nós não, que a gente acha lindo lá no filme, mas ela sofreu, é real, gente, é real. E a lição que ela deixa para nós é: eu voltei para casa, com certeza se encolheu num cantinho da cama, chorou, apertou alguma coisa na boca para ninguém ouvir o choro dela, mas ela se levantou para colocar outros de pé. Porque se essa mulher sucumbe à dor, ao sofrimento, ao questionamento, e vai muito de encontro com o que o Ricardo trouxe sobre toda a perspectiva do Viktor Frankl. O que eu faço com a minha dor? Onde eu vou parar com a minha dor? A minha vida para na dor? Ou a dor me leva a avançar em dimensões espirituais, humanas, em dimensão de visão para a vida? Porque nenhuma dor pode ser maior do que a graça de Deus na nossa vida e a própria vida acontecendo. Eu me recordo dela. A frase do Ricardo, o Ricardo foi falando, só me vinha a cena dela. Só me vinha a cena dela. Aquele filme, Paixão de Cristo, que para mim foi o melhor filme até hoje que retrata a história de Jesus Cristo. Muito verdadeiro, muito real. Muito real. O que eu faço com a minha dor? Eu vou para a internet chorar? Eu vou para a igreja reclamar que tudo só dá errado comigo? Ou eu vou tomar uma posição? Não sou vítima. A vida acontece, mas eu preciso dar força para seguir. Isso aqui não é papo motivacional, não, porque motivacional dura 1 segundo e já acaba. Isso é conversa para uma vida com estrutura, com pilar, uma vida na verdade, uma vida que daqui 10 anos nós não seremos somente o pó, porque o sofrimento veio, mas nós seremos parte de algo que faz sentido para nós e para o outro, porque nós pegamos aquilo que aconteceu conosco e trouxemos isso para a nossa vida como algo que nos fortalece, nos encoraja, nos impulsiona e nos faz mais humanos. Faz sentido, Ricardo? Faz sentido, e aqui eu já acrescento mais um pensamento do Frankl que tem a ver com isso. Quem está com papel, anota essa pergunta para você refletir durante a semana. O Frankl disse uma coisa interessante. A gente começou essa live falando com uma pergunta, né? Por que sofremos? Por que pessoas boas sofrem? O Frankl diz assim: não somos nós que fazemos perguntas para a vida, é a vida que está nos fazendo perguntas. Olha que importante isso. Eu acho isso é muito, é muito terapêutico. Para mim, é muito terapêutico. Tem hora que eu disse assim, cara, não sou eu que tenho que perguntar para a vida ou perguntar para Deus. É a vida que está me devolvendo pergunta. Então, anota aí depois no seu caderno, você está em casa. Pergunta, o que a vida, ou o que Deus está me pedindo por meio dessa situação inevitável, que nem foi vontade de Deus, não necessariamente foi vontade de Deus, mas essa situação que é uma contingência da vida. O que está acontecendo? O que a vida está me pedindo? O que a vida está me perguntando? Né? E o que resposta eu quero dar hoje para a vida? Então, essa pergunta que outros autores vão chamar disso que é a Revolução Copernicana. O que é a Revolução Copernicana? Se achava até um determinado momento que era o Sol que girava em torno da Terra. É como se fosse... Eu acho que essa da Revolução Copernicana resume bem o que a gente está falando aqui. Em algum momento da nossa vida, por ser porque a gente se engana, a gente acha que é a vida que gira em torno da gente, que é Deus que gira em torno da gente, que tudo mais é satélite. Eu sou o centro do mundo. Era isso que se pensava. Até que veio um cientista chamado Copérnico, Nicolau Copérnico, ele disse, não. Não é a Terra, não é o Sol que gira em torno da Terra. É a Terra que gira em torno do Sol. E isso que o Frankl faz é uma revolução copernicana. É o quê? Não sou eu que faço demandas para a vida. Não sou eu que exijo da vida.
É eu que me deixo questionar pela vida. Eu que estou atento para atender o que a vida está pedindo de mim, que só eu posso responder. E que ninguém mais pode dar essa resposta. Eu sou o único. Tenho uma resposta única. Eu vim para essa vida para dar as respostas que a vida me cobra. E o que, que a vida está te pedindo? O que, que a vida está te perguntando? O que, que a vida hoje te pede mesmo? E às vezes até através também do sofrimento. São perguntas que acho que tem que ficar para a gente. Eu sempre me faço perguntas, como eu posso responder às coisas que acontecem na minha vida, como eu posso responder de uma forma mais sensata, mais madura, mais real. É uma necessidade de que haja uma resposta que coincida com aquilo que eu acredito. Aquilo que eu acredito eu tenho fé. Então, como que eu posso dar uma resposta? Porque também, venhamos e convenhamos, né? Ai, porque eu tenho fé. Ai, porque eu acredito em Deus, mas tá sempre reclamando. Ai, porque não deu certo. Ai, porque tá errado. Ai, porque não sei o quê. Eu não sei que tipo de fé é essa que o povo vive. Sinceramente, eu não sei que fé é essa. Ai, porque comigo. Ai, porque eu sou dizimista. Ai, porque eu sou ministra da Eucaristia. Ai, porque eu sou isso, tá? O que você é em Deus não é título que te dá vantagem na terra. É a realidade que te aproxima do céu. Vá, sai do pedestal. Sair do pedestal. Então, é uma realidade que nós precisamos entender a partir do quê? Qual é a resposta que nós trazemos? Qual é a resposta que nós vamos dar com a nossa própria vida, com a nossa própria história? Não é assim? É assim mesmo. E isso aí é pessoal. A gente não pode delegar para o outro. E eu acho que aqui a gente já pode falar também como é que a gente lida com a dor do outro, né? Lidar com a dor do outro, para cada um existe uma maneira diferente da gente lidar com a dor do outro. A gente tem que estar do lado do outro, a gente tem que estar presente na vida do outro, mas a gente não tem como assumir também a resposta do outro diante da dor. Né? Eu vejo essas situações me vem muito à tona. A gente não tem como responder pelo outro. E eu acho que a gente tem que estar presente. E aqui eu já entro num tema, se você me permitir. Total. Ali eu pensei muito. Eu te permito. E aqui, não olha para os comentários, tá? Segue. Tá. Segue. Porque se as pessoas que estão aqui parassem para prestar atenção, elas também não sairiam do foco. E é uma coisa interessante, né? Uma coisa tão pequenininha tira geral do foco e não se presta atenção. Nós continuaremos aqui normal, porque aqui está normal. Então segue, só segue. Eu acho que quem me segue, no meu pequeno grupo de pessoas que me seguem na rede social, mas já deve perceber que eu sou muito discreto. Eu sou extremamente... Discrição para mim é um valor. Eu sou como pessoa, eu sou discreto. Mas eu pensei muito e eu acho que eu vou começar a abrir esse assunto porque eu acho que é importante a gente falar sobre isso, que é sobre depressão. Eu fui diagnosticado com depressão há quase 15 anos atrás. Depressão maior, depressão severa. Então, eu já passei, há 15 anos que eu me trato. Foi esse, inclusive, um dos meus que me fez me interessar pelo desenvolvimento humano. O meu primeiro movimento em busca do desenvolvimento humano foi porque eu percebi em mim muitas lacunas. Eu percebi em coisas que eu precisava me ajudar e precisava da ajuda de outras pessoas também. E eu fui diagnosticado. E eu me trato, não tenho, desses 15 anos, eu me trato, não tem um dia desses 15 anos que eu fiquei sem a medicação que eu tomo. Mas a medicação, ela não é suficiente. E foi por isso que eu fui me aprofundando. Eu estudei resiliência. Foi por isso que eu estudei psicologia positiva, que eu estudei logoterapia, que hoje eu estudo psicologia. Eu já tinha uma outra carreira. Mas eu digo, não, eu preciso. Porque a medicação em si não é suficiente. É preciso uma mudança de comportamento para aprender a lidar até com a própria depressão. Depressão não é uma tristezazinha. Não é assim, fulano me disse uma coisa que eu não gostei, fui para casa e fiquei triste. Isso é tristeza. Perdi um emprego, fiquei 2 semanas triste. Tristeza. Isso não é depressão. A depressão ela é um estado mais perene, com diagnóstico,
onde muitas vezes, a maioria das vezes, há inclusive uma mudança química de captação de neurotransmissores. Existe uma questão também química, biológica. Então, às vezes a gente não entende, mas fulano, como é que pode? Fulano, a família, todo mundo do fulano é todo alegre e ele tem depressão, porque às vezes existe uma deficiência de captação de alguns neurotransmissores. Resumindo, é um aspecto também biológico. Hoje a depressão ela é tratada como uma doença crônica, como quem trata diabetes, por exemplo. É como se fosse diabetes. Você pode dizer assim, eu fiquei curado totalmente da depressão. Não, a depressão ela tem a remissão. A pessoa pode estar em remissão de depressão. Como é o meu caso já há muito tempo. Hoje eu consigo falar sobre isso porque eu vejo que eu sou, entre aspas, um case de sucesso, porque eu fui aprendendo comigo mesmo a lidar com essa depressão. Eu aprendi a dialogar com essa depressão e a fazer dela um trampolim para mim amadurecer, para mim crescer. Tanto que tem pessoas que convivem comigo, que às vezes eu digo, olha, eu tenho depressão, eu nem acredito que tem depressão, tu não tem cara que tem depressão. Mas é porque já foi um trabalho interior de conhecer o que são os meus gatilhos, de saber até que onde eu posso ir, de saber, não, isso aqui, a maioria das pessoas enfrenta isso de uma boa, eu não enfrento. De fazer um filtro para transformar essa depressão no que ela se transformou em mim, que foi um interesse genuíno pela alma humana, pela psique humana. Eu acho que eu tenho certeza de que a minha maior escola como psicólogo, a ciência, eu amo a ciência. Eu amo a ciência, eu estudo muito. Se você me deixar, eu estudo 24 horas. Eu tenho que parar, às vezes é um vício meu, eu tenho que parar de estudar. Tem hora que eu paro de estudar. Mas ela não responde todas as coisas. A minha grande mestra da depressão foi a própria depressão, que me ensinou. E que eu fui entendendo que depressão não é falta de Deus. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Sabe, eu me lembro que quando eu morei nos Estados Unidos, uma vez eu fui visitar num santuário lá em Nova York, uma santa muito pouco conhecida aqui no Brasil, Santa Elizabeth St. Anton. Ela é de Nova York, era uma mulher da alta sociedade de Nova York. E ela sofria de depressão. Ela tinha depressão a vida inteira dela com depressão, uma santa. Então a gente desconstrói aquela história de que depressão é falta de Deus, ou que depressão é frescura, ou que depressão é bobagem, ou que depressão é de quem não tem o que fazer. A gente desconstrói. Mas para a gente desconstruir, a gente precisa enfrentar ela de frente. Enfrentar ela de frente passa também a gente procurar ajuda, a gente buscar suporte e a gente, na nosso limite, ajudar a nós mesmos também. Então, eu queria deixar essa partida, porque eu achei que é pertinente, nesse mês, em setembro, falar sobre isso também. Olha, Ricardo, eu nunca tive depressão, né? Mas já lidei com pessoas muito próximas que tiveram e têm. E você passa por isso, e tantas outras pessoas que eu conheço. É uma doença que precisa ser tratada, e a gente precisa falar disso sem tabu. Sem tabu, não dá para olhar para uma pessoa que sofre de depressão e dizer assim, olha, um mimimi. Não dá. A depressão é muito mais ampla do que quem está de fora pode ver. Porque a dor que a pessoa que está na depressão passa, o sentimento de angústia, o sentimento de ansiedade, é muito complicado. E tem um outro detalhe. Muitas pessoas que atravessam a depressão também passam por outras doenças na psique. Então, a pessoa pode ter depressão e pode ter transtorno, bipolaridade, pode ter tantas outras coisas. E uma das coisas que eu digo sem medo e que eu sempre falo para a minha audiência, para quem me acompanha, busque ajuda. Busque ajuda terapêutica, busque. Ai, Ale, eu posso orar? Por favor, ore sim. Claro. Mas entenda que buscar profissional que possa te ajudar, que possa te orientar, isso é muito importante. Isso é muito importante, porque nós temos que sair desse patamar primeiro do julgamento. Se eu não vivo na minha pele, eu não tenho como julgar. Porque quem está dentro de, olha, gente, quem está dentro de uma crise de depressão forte, não é falando, levanta, faz isso. Essas coisas não funcionam dessa forma. Funcionam, Ricardo? Não funciona. Não funciona. Funciona. Não funciona. Você fala isso para quem está desanimado, vamos embora. Você fala isso
para quem está vivendo um abatimento, por E uma coisa, tipo, a tristeza normal, né? Ah, eu rompi meu namoro, tô triste. Ricardo pode chegar para mim e falar, Alessandro, bora, vamos levantar, vamos comer alguma coisa, vamos ao cinema, vamos ver alguma coisa. Ok. Agora, você chega para uma pessoa depressiva, que você não tem noção do que acontece na mente dela, do que ela está enfrentando dentro dela e fala com ela, vamos reagir, isso é loucura. Por outro lado, a pessoa que está enfrentando a depressão, ela também começa, mesmo dentro daquele contexto de dor, de ansiedade, de irritabilidade, da angústia que é própria da pessoa que sofre depressão, ela também toma algumas posturas e decisões. Ela vai tomando algumas decisões. O Ricardo não tomou uma decisão? Ei, eu vou estudar mais sobre esse assunto. Eu quero saber um pouco mais sobre essa realidade. Mas ele não se deixou ficar aprisionado dentro da realidade, mas ele entendendo, terapia ajudando, pessoas o amando e o cercando. Porque você chega para um depressivo e fala com ele, ó, bora, vamos rezar. A pessoa olha para você e fala assim, hã? Não tem ânimo, gente. Somos nós que estamos próximos de alguém sofrendo com essa enfermidade que os sustentamos. É importante nós termos essa consciência também. Eu tenho muita tristeza da abordagem de certas pessoas com a pessoa que sofre depressão, porque ela não entende nada e ela faz uma abordagem totalmente maluca. Eu já conheço pessoas que passaram por depressões, inclusive uma grande amiga minha, pelas traições do marido, que hoje é um grande homem, glória a Deus por isso, mas ele chegou ao nível de ter 300 mulheres, Ricardo. E ela passando por tudo aquilo, aquelas humilhações, ela chegou no nível de depressão muito séria. E um dia ela falou, Deus, eu preciso da sua força para me levantar dessa cama. Deus, eu preciso da sua força para eu tomar um banho. Deus, eu vou precisar de ajuda, eu preciso da força para buscar ajuda no psicólogo. Eu preciso dessa força. Aí a gente vai entendendo que parte muito da pessoa também que está sofrendo aquele momento, mas não eu falando asneira na cabeça da pessoa. É assim ou não é, Ricardo? é exatamente assim. Até porque quando você está numa crise de depressão, você não consegue, sabe? Uma pessoa numa crise de depressão, ela não tem motivação nenhuma. Não adianta você dizer assim, se anima, né? Eu acho que depois dessa minha história, depois de eu ter entrado no mundo da psicologia, muita gente com depressão chega perto de mim, se aproxima de mim. E eu vou percebendo, eu disse assim, não é, existe uma sabedoria para ajudar essas pessoas. Nem a gente pode dizer assim, se anima, que a pessoa não consegue, porque não tem força. E nem também a gente pode tratar a pessoa como uma vítima, com coitadinho, porque isso piora a pessoa. A gente tem que tratar. Eu, graças a Deus, tive uma família maravilhosa, que sempre me deu suporte, amigos que sempre me deram suporte. Eu acho que tudo isso foi o conjunto para chegar onde eu cheguei hoje. Né? Eu cheguei onde eu cheguei hoje porque muitas pessoas me sustentaram e me sustentam. Então, com tudo isso que eu vivenciei, eu percebo que existem coisas que não funcionam. Esse negócio de animar, come essa comida, você não vai comer, a pessoa não tem fome, a pessoa às vezes não tem ânimo para sair. Estou falando da crise severa de ansiedade. É claro que ela tem. Bom, a gente em outro momento pode aprofundar, mas tem a crise severa e tem o comportamento ciclotímico, que é aquela pessoa que está mais ou menos deprimida, mas é o dia a dia. E tem aquela crise mesmo. Na crise mesmo, não adianta certas coisas, sabe? Não adianta dizer assim, olha, você não tem fé em Deus, não. O que isso tem a ver com fé em Deus? Às vezes é uma coisa assim que eu acho tão absurda. O que a pessoa está numa crise de depressão e o que tem a ver isso com a fé dela? É a mesma coisa de você perguntar, é a mesma coisa de você perguntar para a pessoa de câncer. Você está com câncer. Cadê? Você não tem fé, não? Você tá louco. Sabe uma coisa tão absurda? É tão absurda, sabe? Que não cabe mais no nível de maturidade cristão que a gente está buscando, sabe? Isso é coisa de anos atrás. Hoje, agora, a gente tem mais clareza sobre como as coisas funcionam. Então, deixa aí a minha mensagem e pedir.
você percebe sintomas de depressão, percebe que não tá sem comer há muitos dias, não tem vontade mais de fazer higiene pessoal, não dorme direito, você se irrita o tempo todo, se sente fracassado, irritado, ansioso o tempo todo, procura ajuda. Se você não tem condição de procure, as universidades elas oferecem hoje também atendimento de psicoterapia. Peça ajuda a pessoas ao seu redor. Fulano, ciclano, me ajuda a pagar um psicólogo, me ajuda a ir a um psiquiatra. Ou se você não consegue mesmo, peça ajuda. E aí também entra com complementar, sem dúvida, a vida espiritual, né? Ela entra. A gente ela tem um papel importantíssimo. Só que a gente não pode só dizer assim, olha, eu vou tratar minha depressão só com a vida espiritual, porque ela não é uma dimensão só espiritual, ela é uma dimensão biológica e física que precisa de ajuda de todos os lados também. Olha, o ano passado e ainda no início desse ano eu sofri com crises de ansiedade. Então, de abrir a janela, buscar ar sem ter ar. Você abre a janela, você... Eu não tinha Deus. Eu não era uma pessoa de fé. Então, assim, são duas coisas totalmente diferentes. Eu não estava em processo de depressão. Eu estava simplesmente atravessando uma realidade que me causou muita, mas muita ansiedade. Então, é muito bom a gente pensar isso sob uma ótica humana, real, pé no chão. Senhor, me ajuda naquilo que é próprio do Senhor e eu também vou buscar a ajuda necessária para que eu possa realmente melhorar dessa situação. Não é isso, Ricardo? É isso. É isso. Nós encerramos hoje essa live com uma alegria no nosso coração, sabendo que Deus falou muito ao coração de vocês também, que vocês possam, não sei o que aconteceu, muitas pessoas falando aqui, essa realidade travar para nós está normal. Pode ser até uma questão espiritual. Então, que você possa rever a live, ela fica aqui no Instagram por algumas horas e depois ela sobe no YouTube. Que Deus abençoe vocês. Eu e Ricardo, na próxima terça-feira, estamos de volta para abordar mais um assunto. Peço a gentileza de vocês, se possível, tá? Os que estavam aqui, que conseguiram se conectar, que conseguiram observar, e a gente vai conhecendo um povo. A partir até dos comentários, a gente vai conhecendo o povo que está aqui na live. Comenta lá no Instagram o que marcou você, porque o seu feedback ajuda tanto a mim quanto o Ricardo, para que a gente possa melhorar um pouco mais naquilo que é o nosso conteúdo. Só coloque lá o que você achou, o ponto alto dessa live. Deus abençoe e até terça-feira que vem, se Deus quiser. Tchau. Tchau, Ricardo. Tchau, Ale. Até a próxima.